quantos quilômetros de distância está o seu propósito? Você já ouviu essa frase? Durante muito tempo, como consultora de imagem, como mentora de posicionamento, eu usei essa frase falando assim para as mulheres. O seu propósito, o seu destino, que você sonha, está a um posicionamento de distância. E hoje nós vamos aprender sobre uma mulher incrível que mostrou exatamente isso para nós. Vem comigo porque você está na série do Visionárias Club, na temporada do Chamadas à Excelência. E o Visionárias Club nada mais é do que um lugar onde eu e você aprendemos a sermos mulheres com nomes, com características que não mudam independente do que a gente faça. Então nós somos filhas do rei, amada, visionárias e corajosas, e é isso que eu quero que você entenda. E tudo isso que eu tô te falando aqui tá baseado em Provérbios 4:20, a nossa série, né, que tá acontecendo. Essa temporada nova, maravilhosa, está baseada em Provérbios 4:20, que diz assim: minha filha, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Se lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhada. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mau caminho sempre em frente e não se desvie nenhum só caminho, nenhum só passo do caminho certo. É muito forte falar sobre o Visionárias Club, porque é a série que eu mais amo fazer, porque ela tá muito conectada com o que tem me acompanhado já há algum tempo. E aí eu decidi, né, te mostrar que você é uma mulher visionária, e aí comigo, eu e você e todas as outras mulheres que estamos aqui fazemos parte do Clube das Visionárias, ou seja, o Visionárias Club, a gente precisava ir um pouco além. Eu já fiz uma série completa só falando sobre o que é ser uma mulher visionária. Se você não acompanhou, corre no nosso canal, corre aqui em cima que tem muita coisa legal lá. Mas essa temporada, né, nessa série que nós estamos, o Chamadas à Excelência, está muito conectado a gente fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem em mãos. E o que muitas vezes é interpretado da maneira errada. Então a gente vê muita gente falando assim, ai, excelência é você ter as melhores ferramentas, as melhores coisas, é ter os melhores produtos. E não necessariamente. Se você não tem grana, se você não tem condições financeiras de ter o melhor que você pode, você não vai fazer então? Então quer dizer que você não vai fazer. Não, você vai fazer o melhor que você pode com o que você tem. Então é isso que eu quero te chacoalhar nessa série do Chamadas à Excelência, nessa temporada do Visionárias Club. Perfeito, e hoje não vai ser diferente. Nós estamos numa inspiração de 30 mulheres, eu estudei a história de 30 mulheres e que tem histórias incríveis para ensinar-nos. E não só ensinar, não ficar no âmbito do lúdico, eu aprendi sobre uma mulher maravilhosa, incrível. Não, eu aprendi e executei baseado na história dessa mulher incrível. Eu executei tal e tal situação. E hoje nós não vamos falar sobre uma mulher diferente, a não ser uma mulher maravilhosa, excelente, que chama Hannah More. Hannah More foi uma mulher que foi missionária, mas não uma missionária que a gente costuma interpretar, né? Uma mulher missionária que foi fazer missões em outra situação, em outro estado, em outro país. Não. Ela foi uma cristã que identificou uma problemática onde ela vivia, e aí, só pra confirmar, ela viveu bem na época onde a escravatura tava assim, no auge, e aí ela identificou que aquela situação por volta de 1400, 1500, ela identificou que aquela situação era um problema muito grande que ela não poderia deixar escapar, ela não poderia deixar de se preocupar com aquilo. Então, Hannah More, ela era uma mulher escritora muito inteligente, que 1745, a gente tem mais dados, 2 de fevereiro de 1745 foi quando ela nasceu. Ela começou a identificar uma realidade no ambiente dela que estava incomodando muito ela. Então, nessa época, as mulheres, hoje em dia a gente já tem que vencer uma barreira gigantesca, né, pra trabalhar, pra sair, pra ser mulheres relevantes numa sociedade que só quer que a gente pilote fogão e não avião e outras coisas. Ela vivia exatamente isso e via isso acontecer com muitas mulheres que eram relevantes, mas que não conseguiam trazer essa relevância para a sociedade, porque a sociedade estava afogando, assim, apagando mesmo ela. E junto disso, ela via muitas mulheres, principalmente as mulheres negras, e mais especificamente as mulheres negras naquela sociedade, que eram mulheres inteligentes, mulheres que eram sábias, mulheres que ela muitas vezes conversava nas casas, mas mulheres que eram escravas e que, por essa situação de escrava, vivia a humilhação, era obrigada a fazer coisas que você imagina que elas não queriam. Então eram mulheres completamente objetos de pessoas que eram seus donos. Só de pensar nisso assim já me dá um mal-estar. Mas enfim, a gente não tem que ser dono de ninguém. E aí, diante disso,
ela viu essa situação tão desconfortável e decidiu usar do que ela podia, da voz dela, do intelecto dela, para fazer uma diferença na sociedade. Então, ela é responsável por vários escritos importantes e decisivos para a sociedade. Um dos mais emblemáticos que ela escreveu, intitulado, um poema muito forte que ela escreveu, chamado Escravidão, que narra a dor da injustiça sofrida por pessoas e principalmente mulheres na condição racial, que eram acorrentadas num estado de grande desonra e violência. Hannah, assim, ela deixou algumas lições muito fortes que eu quero que você se atente, que você precisa executar ainda hoje na sua vida. A primeira coisa é que Deus não quer que nós sejamos mulheres cristãs apáticas. Deus quer que a gente se conecte com causas. Ele está cansado, e aqui através da história de Hannah a gente vê com muita clareza que Deus está cansado de mulheres que simplesmente aceitaram Jesus, e aí essa definição é terrível, eu acho o fim, porque a gente não aceita Jesus. Nenhum de nós, em nossa sã consciência humana, racional, tem essa capacidade de, eu quero ser bom, vou aceitar Jesus. Não, ele nos chama através do seu Espírito Santo, e a gente vai se conectando com pessoas que nos apresentam a verdade, e aí sim a gente usa o termo aceitar. Mas diante dessa situação, a gente precisa se conectar com causas. Eu e você não podemos ser cristãs que vemos coisas erradas, que vemos situações erradas e a gente fica, é verdade, né? O nosso mundo é cruel, né? O mundo é difícil. Não, o mundo é cruel e difícil, mas o silêncio dos bons não vai ser por causa de mim. Então existe até uma frase do Martin Luther King Jr. que ele fala isso: o que me preocupa não é o barulho dos maus, que os maus vão fazer barulho desde quando o mundo é mundo. O que me preocupa muito é o silêncio dos bons. Então a Hannah entendeu isso, e ela usou o que ela tinha, que era o conhecimento, o seu intelecto, o privilégio que ela tinha de ser uma mulher branca estudada, para conseguir defender as mulheres negras que não tinham essa chance. Então, qual é a causa que hoje você tem o privilégio, ou que você consegue se colocar à frente para defender e ser um canal mesmo, ser uma ferramenta, ser uma voz? Ou ser uma cristã apática, assim, não, importante para mim, Lira, é ficar sentado no culto, na igreja, no domingo eu recebo a palavra, glória a Deus, o pastor libera a bênção pastoral, que o Senhor nos abençoe, amém. Cumprimento as irmãs e vou embora. Quero nem que você fale comigo se você for essa pessoa, porque eu fico de estômago embrulhado em saber que muitas de nós estamos vivendo numa sociedade no automático. Eu trabalho, pago conta, faço minha unha, arrumo meu cabelo, cuido dos meus filhos quando eu quero ter filho, porque muitas de nós nem isso queremos. Caso aguente meu marido, já tá ótimo. Qual que é a causa que Deus está olhando pra você hoje perguntando, minha filha, preciso que você se mova em favor disso? As causas das mulheres, que você participa do Ministério de Mulheres, você dá voz para as mulheres, você ensina as mulheres, você lê sobre isso, você se conecta com mais mulheres que também dão voz a outras mulheres, você se preocupa com as crianças, você faz projetos com as crianças. É Dia das Crianças, você prepara brinquedos para elas. Durante o ano, você acompanha crianças em situação de vulnerabilidade do seu ministério religioso, dá a cesta básica para as mulheres que são agredidas. Qual que é a sua causa? A causa que você se conecta. Então, hoje eu estou te dando esse chacoalhão para você sair do conforto da sua bolha e se conecte com causas. E de preferência, causas que façam alguma diferença na sociedade. Porque às vezes a gente tá tão acostumado a ir na bolinha ali e achar que fazer uma coisinha ou outra, dar uma oferta ou outra vai ser bom, não vai. Deus quer mais de você. Ele não quer cristãos apáticos. Ele quer cristãos bem posicionados. E aí, quando eu perguntei pra você quantos metros, quantos quilômetros de distância está o seu propósito, você pode ter certeza que o seu propósito está a um posicionamento de distância. É você se colocar como uma ferramenta. Deus, o que você quer que eu fale? Que eu seja uma voz? Que eu me propulsione, e ele vai te dar causas, porque ele tem muitas causas, das viúvas, das crianças, dos jovens que estão cada vez mais perdidos, das mulheres que muitas vezes não têm voz na sociedade, das mulheres enlutadas que passam por perdas de 10 mulheres, pelo menos 3 passam por aborto, e a gente não vê igrejas falando sobre isso. É um luto, é uma vida que se foi, que a mulher precisa lidar com isso, e a sociedade, a igreja não quer falar sobre isso. Talvez você seja esse canal neste lugar. Então, eu falo dessa situação com muito amor, assim, com muito exímio. Não pense que eu estou brigando com você, porque Deus cobra isso de mim também. Eu tenho as minhas causas, e se eu não faço, ele me incomoda na noite, na madrugada. Lira, o que mais você tá fazendo? Então eu quero que você também receba esse chamado, porque quando a gente chegar no céu,
Deus não vai olhar pra nós e vai falar assim, ai, você era aquela filha, né, que tinha muitos desejos, você queria se envolver com as mulheres, né, você queria ajudar as crianças, você queria doar umas cestas básicas, né, não vai ter o livro das vontades, do que eu queria, dos desejos, vai ter o livro das obras, do que você realizou, quantas vidas foram impactadas por causa das suas ações. E finalizo com um segundo ensinamento fortíssimo que Hannah nos ensina, é que diferente de algumas mulheres que a gente estudou, né, nesse Visionárias, nessa série do Chamadas à Excelência, a gente vê algumas mulheres que são missionárias longe. Então a gente viu história de mulheres que eram irlandesas e foram para a Índia, vimos histórias de mulheres americanas que foram para o Equador, e aqui a gente tá vendo a história de uma mulher que não precisou sair da sua geolocalização para agir em favor daquilo que Deus tinha para ela. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer está próximo de nós. Qual que é o problema real, aonde você vive, que você precisa ajudar, que você precisa se movimentar? É no seu bairro? É na sua igreja? É no seu estado? É na sua cidade? Ah, minha cidade é uma cidade muito gelada, muito fria. Então, faça você encontros semanais de mulheres, onde você vai quebrantar o coração, vai falar de amor. Seja um canal onde você está. Muitas vezes a gente vê essa geração, né, que eu quero pregar a palavra na África, na Índia, eu quero ir pro outro lado do mundo, quando Deus tá falando assim, mas e no seu bairro? Você já se movimentou? Eu moro num bairro, né, daqui do Brasil, que tem muitos bolivianos que vieram, né, da Bolívia em situações difíceis, e eles estão se realocando, estão retomando a vida. E aí observando isso no meu bairro, que eles têm negócios aqui, eles se movimentam aqui, filhos nas escolas que estudam com o meu filho, eu conversei com a minha pastora, falei, pastora, e se a gente não entendesse que eles precisam também de Deus? Vamos começar a fazer cultos em espanhol. A gente chama pessoas que são cristãs, que falam espanhol, para pregar para eles se sentirem amados, acolhidos, queridos. Eu não vou fazer nada, nossa, meu Deus do céu, vou impactar a minha nação. Eu vou mostrar para eles que eles são amados. Então eu vou ser uma ferramenta nas mãos de Deus no meu bairro, um pequeno bairro do Brasil, periférico da cidade de São Paulo. Então, assim, você precisa ser um canal. É isso que Hannah nos ensina hoje, através dessa forte história dela, ok? E esse ensinamento de Hannah está fazendo parte das 30 histórias impactantes e inspiradoras que a gente está aprendendo nesse mês de abril. Lembrando que dia 30 de abril é meu aniversário, e se você não puder me dar um abraço, me dar um beijo, me dar um presente, sair para jantar comigo, você pode me dar um presente à distância, curtindo esse vídeo e compartilhando com pelo menos uma mulher que você sabe que vai receber essa palavra e falar, nossa, amiga, foi pra mim. Obrigada por você ter compartilhado isso. Hoje o dia tava assim, caótico, não sabia o que fazer, mas Deus falou através disso e desse estilo que a Lira trouxe, ok? Então seja esse canal, tanto na minha vida quanto na vida dessa mulher, que eu tenho certeza que ela vai ser abençoada. Um beijo no seu coração, até a próxima aula.